Boa tarde, gente, tudo bem? Vamos começar mais um Momento de Cidadania hoje. E já vou falar que hoje vai ser um dia um pouquinho mais cansativo, que a gente vai ter que refletir um pouquinho mais, tá bom? Falta um mês para as nossas eleições aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, na verdade, né? E a gente queria trazer essa pauta para vocês, para a gente discutir como que é muito importante a gente realmente se empenhar na hora de escolher um candidato para a gente votar, tá bom? E as nossas decisões políticas, elas implicam em tudo na nossa vida. Então, as nossas decisões, elas dependem se o arroz está muito caro, feijão, o óleo está muito caro no supermercado, se eu vou pegar um ônibus cheio quando eu sair do Gaia, se quando eu for na UBS vai ter o remédio que eu preciso, ou se eu vou ter que precisar comprar, se eu vai ter um buraco na rua e eu vou acabar caindo por causa desse buraco, né? Então, as nossas decisões políticas, elas estão ligadas a tudo que envolve a nossa vida, né? Então, a gente precisa realmente ter a responsabilidade de escolher um candidato que tenha a ver com os nossos interesses, né? Para depois a gente não ficar assim, ai, não tem remédio no posto, ai, nunca tem lugar no ônibus para eu sentar, ai, as ruas são muito irregulares, enfim. Aí a pessoa faz várias reclamações, mas ela não lembra que lá atrás, na época de votação, ela votou em qualquer pessoa, não se atentou em quem ela estava votando e agora ela tá tendo tá tendo os resultados, os frutos do que ela plantou e não era aquilo que ela queria para ela, tá bom? Então, tem muita gente que fala assim, ai, é muito candidato e eu nunca sei por onde começar, não sei em quem votar. Então a gente fez aqui, a gente elaborou 5 estratégias para tornar mais fácil a escolha de um candidato. Se eu falar que é uma coisa fácil de fazer, não é. Tem que estudar muito, tem que estudar os candidatos, né? Estudar os candidatos, o que eles apresentam, pra gente poder escolher alguém. Então é uma coisa que leva, assim, um pouquinho mais de tempo, mas a gente tem que também refletir que essa pessoa vai estar no poder durante 4 anos. Durante 4 anos essa pessoa vai estar fazendo coisas que vai interferir diretamente na nossa vida. Então a gente realmente precisa tirar um pouquinho desse tempo para poder escolher alguém que seja realmente bom para os nossos interesses, né? Acho que a pandemia que a gente está vivendo agora é um dos nossos maiores exemplos, né? Então a gente está vivendo uma pandemia mundial e aqui no Brasil acho que está claro para todo mundo que os nossos governantes não estão se importando com o bem-estar das pessoas, com a saúde realmente das pessoas. Eles estão se importando com outras coisas. Então tem muita gente incomodada, muita gente decepcionada, né, com políticos que votaram assim, antes, nas últimas eleições. E é uma coisa que deve pra mudar, tá, gente? Acho que o voto é uma coisa muito importante. Quando a gente vota com consciência, a gente muda a nossa vida, a gente muda como a gente é atendido nos hospitais, nas escolas. Tudo muda se a gente tiver políticos que realmente se importam com a população e não só com dinheiro, né? Isso muda completamente. Então, vamos para a primeira estratégia para vocês conseguirem escolher uma pessoa para vocês votarem. A primeira estratégia é vocês pegarem um papel, uma caneta e vocês fazerem uma lista com todas as coisas que vocês acham que um candidato ele tem que fazer. Então, por exemplo, eu quero votar num candidato que defenda educação de qualidade, que defenda o SUS, que pense na saúde dos idosos, por exemplo. Então, você vai fazer uma lista com coisas que você quer para esse governo que vai vir agora. Então, você faz uma listinha com quantos itens você quiser,
faz essa lista com todas as coisas que você quer que tenha nesse governo. Tudo que você acha que precisa melhorar. Então, você vai fazer essa lista, tá bom? Em segundo lugar, vocês vão pesquisar os partidos. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui para vocês uma lista com todos os candidatos à prefeitura e a vereador de São Paulo. Então, vocês vão lá, vão acessar essa lista, vocês vão anotar todos os partidos que estão presentes nessa eleição. Então, anotou todos os partidos, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar sobre o partido. Também vou deixar para vocês um link onde vocês podem ver o estatuto de cada partido. Nesse estatuto, o partido diz o que ele defende, o que ele acredita. É que nem quando vocês entram no GAI e tem uma plaquinha lá de missão, visão e valores. É a mesma coisa. Só que isso vale também para o partido político. Então, vocês entram, acessam o partido, veem qual que é a missão, a visão, os valores desse partido, o que esse partido defende. Então, ali você entra, você já vê, às vezes o partido defende algum ponto de vista que você não concorda, né? Então, ali você já descarta algumas opções, tá bom? Terceira coisa, depois que vocês fizeram essa eliminatória pelos partidos, aí vocês vão para os candidatos. Então, desses partidos aqui que ficaram, que eu escolhi, eu vou ver quais são os candidatos desses partidos que estão concorrendo a essa vaga, seja de prefeito, seja de vereador. Aí vocês vão atrás para ver o que esse candidato, o que ele defende, o que ele propõe. Então, a gente tem, hoje em dia, a ferramenta da internet, né, que a gente consegue ter acesso a todo tipo de informação. Eu também deixei um link para vocês, onde vocês podem ler o plano de trabalho dos prefeitos e dos vereadores, tá bom? Então, depois que vocês fizerem essa eliminatória pelos partidos, vocês entram lá, leem o plano de trabalho dos candidatos e aí também vocês eliminam. Vão fazendo essa eliminatória do que vocês não querem. E também vocês podem entrar no YouTube, por exemplo, ver entrevistas com esses candidatos, assistir as propagandas eleitorais que passam na televisão, né? Que aí eles falam o que eles defendem para o governo. Assistir os debates que passam também é muito importante para a gente saber um pouco mais desse candidato, tá bom? E pesquisar a vida dele, né? Pesquisar o que ele já fez, se for um candidato que ele está para ser reeleito, a gente pode pesquisar, entrar lá no Google e pesquisar, histórico do fulano de tal. E aí vocês conseguem ver várias coisas que ele já fez, tá bom? Mas assim, o plano de trabalho é um dos pontos mais importantes, porque ele tá falando o que aquele candidato, o que ele pretende fazer se ele for eleito, tá bom? Quarta coisa, gente, verificar se esse candidato, se ele tem algum processo criminal, seja por corrupção ou seja por qualquer outro crime, né? Mas principalmente por corrupção, porque a gente sabe que o Brasil tem muitos candidatos corruptos, né? Então, antes de votar, né, conforme vocês vão fazendo esses passos de primeiro fazer a sua lista, depois olhar os partidos, eliminar aqueles partidos que você não quer votar, depois pesquisar sobre os candidatos e ver quais são os seus preferidos. Quando você chegar nessa parte, aí você vai pesquisar se desses candidatos tem algum que está respondendo na justiça por corrupção ou por algum outro crime grave, né? E que você não concorda com aquilo. E aí, seguindo esse espaço, gente, vocês vão conseguir escolher uma pessoa para vocês votarem. E aí, assim, eu sei que não é uma coisa fácil, né? É trabalhoso, você tem que ler muita coisa, pesquisar muita coisa, mas é aquilo que eu falei. Não custa você tirar 1 hora do seu dia para você fazer isso, né? 1 hora do seu dia vale muito menos do que 4 anos, né? Passando por situações aí
que a gente está passando, né? A gente sabe que tem muita gente passando fome, vocês sabem, né? Vocês relatam o tempo inteiro de muitas pessoas que estão passando necessidade, muita gente desempregada, né? O preço das coisas lá em cima. Então, vocês sabem, né? O que é passar por uma gestão ruim, né? O que é passar por um governo ruim. Então, não custa vocês pegarem 1 hora do dia de vocês para fazer isso, escolher um bom candidato para votar. Pelo menos vocês tiveram a chance de votar em alguém que tem um compromisso com a população, que tem compromisso com os interesses de vocês, né? Então, a gente não pode deixar a gente de fazer isso e depois, por preguiça, às vezes, a gente não faz isso por preguiça, vota em qualquer um e depois fica 4 anos sofrendo, né? Vocês sabem como que é difícil ser brasileiro em algumas situações, que tá sempre sem vaga, atendimento muitas vezes ruim, né? Então, acho que vale a pena realmente vocês fazerem esse passo a passo e escolherem uma pessoa. A gente tem um mês ainda, eu acredito que em um mês dá tempo da gente fazer esse processo, né? Esses passos que eu dei pra vocês é por eliminatória mesmo. Então, conforme você vai fazendo, vai ficando mais fácil. E aí também, vocês sentem também, vocês são parte disso, né? Tem muita gente que já é idoso e que não vota mais porque não tem obrigação. E o voto não é questão de obrigação, é questão de direito, né? A gente tem que parar para pensar que muito tempo atrás as mulheres não podiam votar, negros não podiam votar, pessoas analfabetas não podiam votar. Então escolhiam pela gente, pessoas do interesse deles. E a gente que era pobre, né, que enfim, que tinha outra situação de vida, tinha que se submeter a um governo que não representava os nossos interesses. E hoje em dia a gente tem esse privilégio de poder votar em quem a gente quiser. Qualquer pessoa no Brasil pode votar em quem quiser, né? E pode escolher alguém que realmente vai fazer a diferença, né? Então não é porque vocês já têm 60 anos que o voto de vocês não faz diferença. Faz muita diferença. Cada voto importa, né? Ainda mais pensando nesse momento que a gente está vivendo, um momento tão difícil, um momento de pandemia, onde as pessoas estão passando por muita dificuldade. Cada voto importa para que a gente consiga mudar a situação que a gente vive. É possível mudar? Sim. Se todas as pessoas tiverem consciência, se importarem com as eleições, entenderem que existem sim políticos que são comprometidos com os nossos interesses. A gente sabe que tem muito político que realmente é corrupto, que não tá nem aí, mas também tem muito político que realmente se importa, que tá comprometido, que realmente luta pelos direitos das pessoas. Então a gente tem que se agarrar nesses, né? E é tudo questão de estudar realmente, gente, é ir atrás, ver o que o político tá falando na internet, o que ele tá falando na televisão, se ele tá envolvido em movimentos sociais, né? Se ele tá realmente engajado para defender a população. Então essas pessoas existem sim, nem tudo tem só um lado ruim. Então a gente tem que realmente dar atenção para isso. O voto de vocês é sim importante. Cada voto define 4 anos, que podem ser 4 anos muito bons ou 4 anos extremamente ruins. E a gente está passando por um momento muito ruim, justamente porque as pessoas votam em qualquer pessoa, não se comprometem em realmente verificar se aquele candidato é bom, votem no que os outros estão falando. Então, assim, gente, vocês sabem como está sendo difícil. Então, a gente está aqui realmente querendo incentivar vocês a votarem esse ano, né? É um movimento social, um movimento político o mais legítimo que tem, né? A nossa participação nas eleições é a nossa participação mais legítima que existe, que é quando a gente escolhe alguém para nos representar. E aí, depois disso, a gente segue com a nossa participação, cobrando, verificando, né, se o político que a gente votou realmente está fazendo o que ele disse que ele ia fazer, se ele está tendo atitudes coerentes, se ele está realmente fazendo alguma coisa pela população, tá bom? Desculpa pelo vídeo grande, é que realmente é um assunto muito importante pra gente falar com vocês, que a gente não queria deixar passar, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ligar pra gente.
mandar mensagem, tá bom? E não deixem de participar. Se vocês puderem, dar a opinião de vocês sobre o que a gente falou aqui no vídeo. Vou deixar vários links aqui para vocês. Só vocês entrarem e acessarem o histórico de cada candidato, ver o que cada um defende, tá bom? Eu acho que já vai ajudar bastante vocês. Então, obrigada pela sua participação até aqui e um beijo.